De um fuzileiro naval para um trader que opera estratégias automatizadas. Depois da vinheta, a gente vai conhecer a história de John Netto. Bora lá! Muito bem, seja bem-vindo para mais um Histórias Secretas de Traders Reais. Hoje a gente vai falar do John Netto, mas antes de falar desse cara, eu quero pedir para você curtir já. Você já vem acompanhando essa série fantástica que eu venho comentando dos caras desse livro aqui, então já deixa aquele like. Depois que você assistir, eu quero que você comente aqui embaixo, eu quero ver a galera se tá pegando todas as nuances de cada um desses caras. Eu já vi algumas pessoas que já pegaram alguns nuances, mas tem outros que eu vi que ninguém pegou ainda. Quero ver o teu comentário aqui embaixo, não deixa de dar comentário. Se você chegou aqui no canal e falou, pô, que história legal a história desses caras, eu vou seguir o canal, vou me inscrever no canal para receber um tanto de outros vídeos legais que a gente está produzindo para vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o like e vamos falar do John Netto, que está aqui nesse livro. Deixa eu até ver se está escrito aqui atrás. Eu acho que aqui atrás ele não está escrito, mas esse cara que está aqui nesse livro, Unknown Market Wizards, do Jack Schwager, é o livro que a gente vem, aliás, falando da série. E hoje eu falo do John Netto, é um cara que ele não tinha, à primeira vista, nenhuma chance de sucesso em carreira nenhuma, especialmente quando a gente vê a história dele quando ele acabou a escola. Ele sequer considerou, naquela hora, entrar para uma universidade. Nessa história toda, ele decidiu ir para o caminho militar, ele ingressou no exército, mais especialmente para os fuzileiros navais, para os Marines, que chamam, né? E depois de um tempo, ele foi subindo nesses ranks, nos ranks, né? Na escada, né? Profissional, dentro dos fuzileiros navais, até que ele conseguiu uma posição lá no Japão. Foi ali que ele começou a estudar por conta própria a língua japonesa, até que ele conseguiu fluência, algo que os próprios japoneses dizem impossível para alguém que não seja nativo. O Nagas, que está aqui, pode confirmar essa informação. A fluência dele na língua japonesa levou para uma posição de prestígio na Embaixada Americana em Tóquio. Enquanto ele estava alistado, o Netto foi para a Universidade de Washington como parte do programa dos fuzileiros navais, né? Como ele amava a língua japonesa, ele se formou justamente em línguas, nessa especialidade. Mas o problema físico acabou meio que precocemente, bem precocemente, as ambições que ele tinha para os ranks militares, quando um problema ali no joelho dele tirou ele totalmente dessa carreira, né? Com a aposentadoria dele forçada e um dinheiro disponível, ele começou a jornada dele no trading. Da mesma maneira que ele aprendeu o japonês, o Netto aprendeu a operar no mercado, que foi basicamente estudando sozinho. Lendo o livro, buscando informações ali na internet, ele começou a operar puramente a partir de análise técnica. Com o tempo, ele embarcou alguns fundamentos nas decisões dele de trading, até o momento em que ele buscou automatizar as operações dele. Então os trades dele eram basicamente executados em frações de segundos, né? No escritório do Netto, ele usa basicamente dois computadores, um com 6 telas, que tem os gráficos e os outros softwares que ele usa, e um segundo computador com 4 telas, onde o sistema automatizado dele mora, reside, né? Quando a gente fala de resultados, o Jack Schwager avaliou o que se considera o Notional Account Level. O que é isso? Basicamente, o Jack avaliou todo o capital que o Netto disponibiliza a risco, e não somente aquele saldo que tinha na conta da corretora. Assim como eu, o João e outros traders a gente não deixa todo o dinheiro que a gente está disposto a arriscar na conta da corretora. O Netto funciona da mesma maneira, é um notional, que é o valor total de capital disponível a risco. E considerando esse capital total a risco, nos seus 10 anos de trading, ele acumula um resultado de 48% ao ano, com um Sortino Ratio, que eu já falei em episódios anteriores, de 4,7. Apesar da gente pensar que ele poderia estar dedicando todo o tempo dele para o mercado financeiro, ele decidiu ingressar em uma universidade de Direito para não ganhar dinheiro com isso. Ele quer aprender leis para ajudar de maneira gratuita veteranos nos desafios legais que os veteranos têm. Bem interessante, né? O Jack diz que a entrevista dele foi um tanto dispersa em vários momentos e cheia de informações ao mesmo tempo. É um cara que pensa muito rápido e fala um monte de coisa ao mesmo tempo. O estilo do Netto de conversar é daquele cara que mora numa cidade grande e vive pensando em 10 assuntos ao mesmo tempo, falando rápido e dispersando em uma diversidade
de pensamentos, né? E nessa entrevista, a entrevista com o Neto, ela começa com uma história muito interessante da época que ele estava ainda no ensino médio. Lá, ele fazia algo que se chama bookie. Basicamente, ele era um bookie de apostas. Ele era aquele cara que recebia apostas para jogos esportivos. Ele era basicamente a banca, ele mesmo disse que ele era o cassino. Basicamente, o que ele fazia? Para cada $1,10 que ele ganhava, que ele recebia para pegar apostas esportivas, ele devolvia $1 para os apostadores que venciam uma tal aposta, né? Esse negócio dele estava indo bem durante o colegial, né? Durante o ensino médio. Ele chegou a acumular $7.000, até que faltando alguns dias para ele completar 18 anos, ficar maior de idade, ele estava com medo de ficar adulto e ter que enfrentar a lei de verdade. Aconteceu a mais baixa probabilidade para um bookie de apostas esportivas. 24 de 28 times que eram considerados favoritos nas temporadas nos esportes venceram no final de semana, no mesmo final de semana. Essa baixíssima probabilidade comeu todos os lucros dele de uma vez e ainda fez com que ele tivesse uma dívida de mais $1.500 há poucos dias dele parar com esse ofício, né? É interessante que, se a gente parar para ver, sabe aqueles operacionais que a galera tenta fazer, que ganha, de repente vem uma perda descontrolada que leva tudo e mais um pouco? Pois é, mesmo ele sabendo, mesmo ele sendo um cara controlado no que ele fazia, ele não usou a matemática a favor dele para que ele pudesse prever um evento de baixa probabilidade que poderia levar todos os lucros de uma vez. Então, quando a gente se diz, quando eu e todo mundo aqui diz, cuidado com eventos de baixa probabilidade, tem que metrificar. Baixa probabilidade não é zero probabilidade. Significa que ela de fato pode acontecer. Aconteceu com o Neto. Ele disse que ele aprendeu muito sobre as probabilidades e o que podia acontecer nos mercados com essa experiência que ele teve na escola, assim como também o que ele aprendeu na época dos fuzileiros navais. A história dele com os fuzileiros navais, ela começa já na escola, no colégio, quando um oficial da Marinha foi fazer uma apresentação e perguntou para o Neto se ele se interessava em se alistar para a Marinha. Ele disse que não, que ele queria, na verdade, entrar para os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais são chamados de Marines, US Marines. É um corpo separado da Marinha, Exército e Aeronáutica, apesar de responder ali diretamente à Marinha. É um corpo separado, é basicamente o que eles chamam de Land Warfare, Sea Warfare. É um grupo totalmente completo, é um grupo focado em artilharia. Eles têm apoio terrestre, apoio de mar e apoio aéreo. Eles, inclusive, os US Marines, apoiaram a chegada na Segunda Guerra do desembarque na Normandia. Eles deram todo o suporte e apoio, fizeram a retaguarda desse desembarque. Os Marines, os fuzileiros navais, por exemplo, fizeram incursões no Afeganistão. São caras que é uma unidade menor, mas extremamente preparada para o pau. Ser um fuzileiro naval é um nível extremamente alto de qualificação, exige uma preparação muito, muito alta, tá? Muito interessante a história dos fuzileiros navais americanos. E lá ele ficou 9 anos como fuzileiro naval. Ele conta para o Jack que foi uma experiência muito dura e intensa e que ele fez questão de se tornar um fuzileiro pelo nível de dificuldade que ele enfrentaria. Como ele não teve muito boas notas na escola, ele era ruinzinho na escola, ele se sentia meio despreparado para qualquer coisa na vida, né? Ele disse que nada que ele tentou, literalmente, nada tinha dado certo. Ele queria ser um fuzileiro naval. Ele acreditava que ele precisava muito do alto nível de disciplina para poder ter sucesso em alguma coisa na vida. Ele acha que sequer conseguiria acabar o processo inicial de preparação para se tornar um fuzileiro. Ele, na verdade, conseguiu e foi ainda mais longe. Como trader, por outro lado, o Neto menciona que a experiência como fuzileiro deu a ele um senso de seguir o plano de maneira extremamente disciplinada. Como diz ele, abre aspas, o mercado vai para cima quando você está vendido, vai para baixo quando você está comprado. Que trading é uma maneira super difícil de fazer dinheiro fácil. Interessante o pensamento dele. Ele acredita que o que aprendeu de mais valioso com os fuzileiros navais foi a habilidade de lidar com a adversidade, de saber que uma sequência de perdas poderá acontecer e que você tem que saber lidar com absoluta disciplina esse tipo de evento. Que trading é puramente ser responsável pelos seus próprios atos. Foi, aliás, quando ele machucou o joelho, jogando basquete, que ele não pôde mais ficar com os fuzileiros navais. Ele foi dispensado e aposentado por ter essa limitação física.
Foi ali então que a carreira dele como trader de fato começou. Ali naquele momento ele fazia universidade, estava se formando em japonês e chinês como parte do programa dos fuzileiros. Ele pensava em ficar em uma posição estratégica dos fuzileiros navais no Japão, o que acabou não dando certo devido ao acidente que ele teve. Durante a época dos fuzileiros ele já investia, mas investia de maneira passiva, em fundos mútuos, né? Enquanto durante a faculdade que ele fez, ele estudava ali livros, basicamente livros sobre análise técnica. Um dos livros que ele menciona é o do John Di Napoli, sobre Fibonacci, algo que influenciou ele bastante. Quando ele saiu dos fuzileiros, ele abriu uma conta. Ele abriu essa conta na corretora com 75 mil dólares, todo o dinheiro que ele tinha economizado nos seus muitos anos como fuzileiro. Essa conta, ali com trade, ele conseguiu subir para mais de 190 mil dólares. Quando no crash do .com, ali em 2000, a conta dele foi para 40. E lembra, ele começou com 75, quase a metade do saldo inicial. Ele até comenta que parecia que aconteceu na época da escola, parecia a escola tudo de novo. Ele conta para o Jack que ele não tinha realmente uma metodologia, ele operava ali com indicações de trade que ele lia em revistas e salas e chats, e que a gestão de risco dele era totalmente nula, inexistente, péssima. Ele comenta que houveram casos que ele arriscava 25 mil dólares num único trade, tendo pouco mais de 150 mil dólares como capital total. Sem imaginar que em apenas 6 perdas consecutivas ele acabaria de uma vez por todas com todo o dinheiro dele. Depois de quase derreter a conta dele inteira, ele decide criar um método baseado em retrações de Fibonacci. Basicamente o que ele fazia era assim, ele usava confluências de retrações, ele buscava retrações de movimentos menores em confluência com retrações de movimentos maiores e usava também níveis de suporte e resistência para completar essa confluência. Gostei dele. Tudo, aliás, ia bem até 2003, quando o presidente Bush começou a ir bem, né? Ele criou um método e começou a ir bem, mas ali em 2003 o Bush ele deu um ultimato no Saddam Hussein e o mercado não agiu da maneira que o Neto imaginava. Ele tomou ali uma perda, um loss, dentro do controle. Estava tudo certo, mas ele não aceitou que ele estava perdendo naquele dia. Enviesou. Ele disse que aquele dia ele teve o que ele chama de tilt. Tilt é que nem o nosso MD que a gente fala no esquadrão, um dia descontrolado. O tilt é um termo usado por jogadores de pôquer que começam a apostar de maneira descontrolada em resposta emocional a uma perda que não era esperada. Aqui no SST a gente chama de MD por causa do Michael Douglas, daquele filme Dia de Fúria, que ele sai atirando em tudo e todos, né? Para ter um registro oficial da performance do Neto, o Neto ele usou o NFA, que é a Associação Nacional de Futuros dos Estados Unidos, para declarar o dinheiro que ele usava nas operações. Ele declarou ali em 2010 um valor notional de $1 milhão. Isso significa que mesmo que sua corretora lá, na corretora, ele só tivesse, entre aspas, 50 mil dólares, que não era esses 50, o dinheiro todo que ele arriscava. Então ele declarou numa associação oficial que, não, pera, eu tenho só isso na corretora, mas é $1 milhão no capital a risco. O Jack pergunta por que ele só decidiu oficializar os resultados dele em 2010, já que muito antes, 10 anos antes, ele já operava. O Neto ele disse que antes de 2010 ele também tinha outra renda como broker, que ele ficou um tempo como broker e que os resultados ainda não eram lineares como ele queria, dentro de um controle mais rígido. Por isso que ele começou a oficializar mesmo em 2010. Dali para frente ele começou a fazer só isso. O Neto diz, aliás, ao Jack que além dos pontos técnicos dos gráficos, ele também incluiu na sua metodologia o que ele chama de narrativa de mercado. Basicamente ele busca entender como o mercado está pensando e precificando os componentes macroeconômicos. Ele busca sempre está do lado do que a narrativa está falando. Ele menciona muitas vezes o ouro, que foi o ativo que ele começou a fazer esse método de incluir a narrativa nos trades, né? Ele conta que em 2008 a narrativa estava correta no que ele vê, ele via que o ouro ia tender a subir, ele fez um bom dinheiro nos primeiros trimestres dessa época, mas com a deflação no radar macroeconômico, ele não foi capaz de prever uma queda do ouro no último trimestre, especialmente porque muitos hedge funds começaram a realizar operações no ouro e sair do ouro e acabaram puxando o mercado para baixo. Então foi o tipo de coisa que ele foi aprendendo ali com o tempo. Além da narrativa de mercado, o Neto também gosta de responder a eventos econômicos de última hora.
os headlines, os breaking news. Ele procura ouvir notícias, né, num squawk, enquanto ele opera para poder reagir a algum evento de última hora. Mas ele alerta na entrevista que nada adianta tentar pegar um breaking news se você não for capaz de entender a narrativa completa das coisas que estão acontecendo no mercado. Que você só vai deixar dinheiro na mesa se você não tiver a narrativa, se enviesar por alguma notícia e fazer algo sem nenhum planejamento. Ele comenta um caso, aliás, de um relatório de plantação de milho, onde o USDA, que é a agência que controla os relatórios de monitoramento das plantações, né, ela tinha nessa época reportado ali 91 milhões de acres de milho. O mercado desconfiou daquele reporte de 91 milhões de acres, né, e pediu para que a agência fizesse de novo a pesquisa. A agência pesquisou de novo em 14 estados o tamanho da plantação. O mercado esperava um número bem menor de 91 milhões, teve um alagamento, teve muitas chuvas em alguns lugares, eles não achavam que 91 estava certo. Só que o mercado foi pego de surpresa quando o número veio só 1 milhão abaixo, o número ajustado. Esse tipo de assimetria é algo que o Neto gosta muito de explorar, aliado aos pontos gráficos sempre. Aliás, o Neto gastou muito do seu dinheiro que ele ganhou ao longo dos anos, em mais de 6 anos de desenvolvimento, em um software que ele chama de Impact, que ele basicamente é um software próprio só dele, que basicamente esse software lê em tempo real as notícias sobre algum assunto de interesse do Neto, e a partir de uma série de notas ele vai classificando o que a notícia está escrito, né? A partir desse sistema ele vai dando alguns pontos, a partir daquilo que o Neto programa, o sistema decide se é compra ou venda ou reversão e faz o trade automático. Um próprio exemplo que o Neto menciona ali na entrevista é uma decisão de taxa de juros ou política monetária mais ampla, onde ele programa o software para, dependendo do que for divulgado, tome uma posição num A ou B, no ativo X ou Y, sempre caso a caso. Houve, inclusive, uma vez, o Neto conta que ele estava comprado em S&P e ouro, e graças ao software interpretando as notícias, ele rapidamente conseguiu reverter as posições justamente na hora de uma reversão. Ele disse que muitas vezes o timing é muito bom do software. Mas também, vamos lá, vamos parar para pensar, não é somente flores as coisas. Ele perdeu em um único dia mais de 200 mil dólares por ele ter mal interpretado como seria o comportamento do mercado. Isso depende dele, o software não faz sozinho. Ele mal interpretou uma uma decisão de juros do Fed e acabou tendo uma perda considerável. Quando o Jack pergunta para o Neto sobre emoções, interessante essa parte, o Neto ele tem uma visão muito específica sobre como lidar com elas. Ele não acredita que o trader deve remover as emoções do trading, mas sim entender as emoções como um sinal para o que está acontecendo em cada uma das operações. Por exemplo, ele menciona que quando começa a ficar muito relaxado e tranquilo com o trade, provavelmente a operação vai começar a voltar contra ele. Que um pequeno nível de tensão e nervosismo, não em excesso, diz a ele ali que as coisas estão sob controle. E que assim, não ter excesso em lugar nenhum. Um pouquinho de tensão, não muito relaxado, não muito tenso. Ele diz que um trader que segue seu processo de maneira disciplinada pode usar as emoções como um poderoso indicador a seu favor. Muito interessante e difícil de dominar, aliás. Quando o Jack pergunta a diferença entre traders perdedores e traders ganhadores, o Neto diz que os vencedores não se importam em ter feito tudo absolutamente certo e o trade dá errado. Já os perdedores ficam buscando sempre a bala de prata, que não erra nunca, e jamais são capazes de se comprometer com sistema nenhum, sempre pulando de um lugar para outro no mercado. Ele diz que perder é tão importante quanto ganhar no processo de se tornar um trader de sucesso. Ele completa dizendo que acredita que o sucesso que tem é porque segunda-feira é o seu dia preferido, que não há chance nenhuma de não dar certo aquilo que você faz porque ama, segundo o Neto. Aliás, antes da gente fazer alguns comentários finais, eu quero pedir agora, que a gente já passou numa boa parte do vídeo, um likezinho. Eu quero que depois do fim você comente aqui embaixo nos comentários o que você está achando, o que você achou do Neto, o que você vem vendo de semelhança entre esses caras todos. Quero ver o feedback e os comentários de vocês, quero ver cada vez mais comentários. Cadê a galera que anda assistindo a série e não está comentando aqui? Vamos que vamos, gente. Eu vou falar alguns comentários adicionais sobre o Neto e sempre deixando um abraço para o meu amigo Felipe Mano, que colabora muito com o nosso clubinho do livro. Abraço, mano. Assim como o Peter Brandt, o John Neto não é alguém que a gente pode chamar de um completo desconhecido. Além de já ter participado de inúmeras palestras e já ter sido entrevistado em algumas redes de TV americanas, ele já escreveu 2 livros. O primeiro foi em 2004,
tratou de suas estratégias de trading à época, exclusivamente baseada em análise técnica, e o segundo, publicado em 2016 e muito mais completo, tenta explicar em detalhe todos os aspectos por trás de sua atual técnica para operar os mercados. O John se auto-intitula na internet como Protean Trader, é o trader versátil, reforçando a ideia de que ele precisa utilizar o melhor de todos os mundos e está em constante estado de adaptação para obter resultados consistentes. De fato, em sua estratégia discricionária, ele utiliza análise técnica Fibonacci, ondas de Elliott, Market Profile, reversão à média, suportes, resistências, pontos de inflexão, fundamentos macroeconômicos e estratégias baseadas em sentimento geral de mercado. Aliado a isso tudo, ele ainda conta com um algoritmo proprietário que avalia uma notícia em milissegundos. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Deve ser por isso que o segundo livro dele tem mais de 600 páginas. Ele é crítico da crença amplamente disseminada que trata a emoção como uma inimiga do trader. Ao contrário, ele acredita que as emoções são as suas maiores aliadas, pois lhe trazem muita informação a respeito do espírito animal sempre presente no mercado financeiro. O que você precisa fazer, segundo o John, é identificar essas emoções, classificá-las e integrá-las no seu processo de trading, o que resultará naquilo que ele chama de alfa comportamental. Ele não explora muito o assunto na entrevista, mas o uso das emoções a favor do trading não é algo inédito. O assunto pode ser encontrado no livro Market Mind Games, publicado há quase 10 anos pela neurocientista Denise Schull. Denise Schull, S-H-U-L-L. Em 2003, quando John perdeu num só dia o ganho do ano todo, ele esperava por uma queda no mercado e seu viés o deixou cego em relação àquilo que os preços estavam mostrando para ele. Ele preferiu estar certo naquele dia ao invés de aceitar a história que os preços estavam lhe contando. Esteja convicto quando entrar em uma operação, mas não seja teimoso se o mercado te mostrar que você está errado. No trading, o seu capital vale mais do que o seu ego. Sempre. A análise das narrativas do mercado é um ponto crítico na estratégia operacional do John. Portanto, entender e incorporar a história que tende a dar a direção primária, né, a um ativo em um dado momento representou a mudança mais importante durante a trajetória dele como trader. A propósito, entender as narrativas econômicas que influenciam a avaliação das empresas já foi objeto de um livro do Damodaran. Entender as narrativas econômicas presentes na vida das pessoas motivou o último livro do Robert Shiller, Prêmio Nobel de Economia e protagonista de um dos excelentes textos da primeira edição do Black Report. E entender as narrativas econômicas que têm motivado os movimentos no mercado financeiro é um dos objetivos da Área 51, nossa live semanal de todas as sextas-feiras. Declarar amor pelo trading é um lugar comum nessa série de entrevistas e o John não podia deixar de fazer isso na sua própria entrevista. Mas será que você aí que está me ouvindo ama o processo ou ama a possibilidade de ficar rico? E rapidamente, muitas vezes. Está notando e refletindo sobre tudo o que eu tenho dito nessa série? Ou está esperando uma dica de estratégia matadora prontinha para você durante essa resenha? Quer focar apenas nas conquistas ou quer saber tudo o que testamos, contestamos, adaptamos, transpiramos, erramos mais para finalmente acertar antes de chegar até aqui? Olha, gente, mais um cara muito interessante, John Neto, desse livro aqui, Unknown Market Wizards. Esse cara, aliás, o John Neto, encerra os traders que operam derivativos, futuros, moedas, etc. Os próximos 5 traders, são 5 traders, só operam ou operam primariamente ações. Tem cada história nos próximos episódios. O próximo, aliás, você não perde por esperar. Aqui embaixo, comentários sobre o John Neto e sobre a série até agora. Compartilha com todo mundo que quer saber um pouco mais desse ofício, sobre ser trader. Compartilha, são muitas histórias legais, não é uma história de ganhador de Mega Sena. Isso aqui que está aqui são só poucos exemplos. Tem muita gente por aí. Vamos atrás de correr num sentido de correr para o caminho certo e não correr para tentar o rápido. Focar em ir rápido para ficar no caminho certo. E estando no caminho certo, desenvolver dentro da velocidade que você consegue performar, dentro da velocidade que você consegue aprender. Cada um tem uma velocidade, eu falo isso muito. Quis fazer essa resenha aqui no final porque é importante. A gente já falou de vários caras
E é importante entender, cada um tem a sua velocidade, cada um aprende numa velocidade, cada um masteriza numa velocidade. Então corra, corra para chegar no seu caminho. Quando você estiver lá, ande na sua velocidade. Esses caras aqui não ficaram com o sucesso e com a performance que eles têm em um ano. Não tem cara de um ano aqui. Começa em 10 anos para frente. Tem cara de 30, tem cara que tá a 20, tem cara que tá a mais de 30. Pensa nisso. Corra para o seu caminho e no seu caminho faça-o de maneira disciplinada e comprometida. Te vejo num próximo vídeo das histórias secretas de traders reais. Um grande abraço, te vejo na próxima, valeu, tchau. Declarar amor pelo trading é um lugar comum nessa série de entrevistas e o John Vamos lá.